Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante e escritor José Maria Pontes e Silva, com o tema Lei de Liberdade, Parte 2. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Olá, vamos dar continuidade ao capítulo 10 do Livro dos Espíritos, livro 3º, que trata de Lei de Liberdade. Nós paramos na questão 850 e agora vamos dar continuidade a partir da questão 851, onde Kardec aborda fatalidade. E a pergunta que ele faz é a seguinte: todos os acontecimentos são predeterminados? Nesse caso, em que consiste o livre-arbítrio? Fatalidades se ligam às escolhas das provas. Ao escolhê-las, traça para si uma espécie de destino. Refiro-me às provas físicas. Quanto às provas morais, é uma questão de ceder ou resistir. Há influências espirituais, mas sem imposições à vontade. A vontade está sempre livre. Quer dizer, a fatalidade é algo em que nós nos referimos muito aqui na Terra. Agora, os espíritos dizem que existem dois tipos de fatalidade: aquilo que é determinado e que invariavelmente tem que ser a verdadeira fatalidade. E aquilo que se constitui uma fatalidade, porque é um programa, no programa de serviços estabelecido para cada um de nós, é que consta determinadas provações que podem ser configuradas como fatalidade. Portanto, é nesse sentido que os Espíritos vêm nos ensinando hoje, dando continuidade aos ensinamentos de Allan Kardec, através da obra de Francisco Cândido Xavier. Há pessoas em que a fatalidade parece persegui-las. Infelicidade é o seu destino? A pergunta que ele faz. Não, talvez provas determinadas tomam por destinos as consequências de suas faltas. Cuidemos da nossa consciência e estaremos consolados. Sempre atribuiremos nosso fracasso ao destino ou à sorte. Isso é menos humilhante. Devemos repelir as más ideias. Às vezes se constitui provas para nós, aquilo que é instituído no programa de serviços e de provações, que é elaborado para todos nós antes da reencarnação, um programa muito bem feito, muito bem estabelecido, para o qual se imagina que haja a participação de espíritos superiores, porque os espíritos nos garantem de que todos aqueles aos quais são entregues esse programa, existe, digamos, algo que é afirmado pelos espíritos, que eles são irreversíveis, e se são irreversíveis é porque eles sofrem a supervisão de entidades muito elevadas que dispõem de meios de avaliação que nós desconhecemos na Terra. Portanto, é algo muito sério. No entanto, Deus nos dá liberdade de ação, liberdade plena, e se Ele impedisse que nós deixássemos de cumprir esse programa, como é permitido, então estaria violando as próprias determinações. Portanto, nós não somos obrigados a cumprir o nosso programa de trabalho, de serviços que é estabelecido. Mas uma vez assumido, ele é irreversível, ou seja, você terá que cumpri-lo em outras encarnações. Portanto, é recomendável que todos nós tenhamos paciência, tolerância diante dos problemas, a fim de que o nosso programa seja integralmente cumprido. Então, seria um grande erro da nossa parte ficar adiando os compromissos que foram estabelecidos e, às vezes, meticulosamente estudados, bem orientados,
para que fossem cumpridos na presente encarnação, ou na encarnação a qual se destina esse programa. Então, todos os programas estabelecidos pela espiritualidade são extremamente sérios. Então, se reveste uma seriedade muito grande, onde a liberdade de pensamento é o elemento essencial que sofre o respeito profundo da espiritualidade superior, do Cristo e da própria divindade. Escapamos de perigos, às vezes, mas não da morte. Isso é fatalidade? A resposta é a seguinte: fatalidade verdadeira, efetivamente, é o instante da morte. Existe até uma frase do Emmanuel, onde ele diz que a única fatalidade que existe no mundo é o momento da morte. Quer dizer, é uma fatalidade porque está subordinada a um programa estabelecido no mundo espiritual para todos nós, onde invariavelmente nós teremos que desencarnar. Então, os espíritos, no momento da elaboração desse programa de serviços, eles estabelecem a época da nossa morte. Eles não trabalham com datas, mas estabelecem o momento final da nossa vida aqui na Terra. Esse momento final, naturalmente, não é aquele instante do nosso relógio. Quer dizer, nós cumprimos a nossa tarefa, eles estão, naturalmente, no mundo dos espíritos, com o nosso programa em mãos, então eles são senhores de todas as situações, inclusive de colaborar com a nossa desencarnação, nos receber, antecipar, se necessário, pelos exemplos que nós temos nos livros psicografados pelo Chico Xavier. Às vezes é antecipado ou adiado por algum tempo, dependendo das necessidades, em função do trato desses espíritos que recebem pessoas que merecem serem recebidas no momento da morte. Os espíritos nos informam de que aqueles que não merecem essa equipe de trabalho no momento da morte serão entregues a si mesmo. E aqueles que merecem são aqueles que, naturalmente, praticam o bem, aqueles que fazem a caridade. A caridade se constitui a chave essencial de todas as nossas atividades na Terra. Quer dizer, a caridade é uma palavra ampla, não estou me referindo à doação disso ou daquilo a quem quer que seja. A caridade é tudo de bom que possamos fazer ou desejar os nossos semelhantes, para a sociedade humana e para todos aqueles que nos cercam durante o nosso período de reencarnação. Então, isso é a caridade que é ensinada pelo Evangelho de Jesus. Deus e o Espírito sabem que morremos se nossa hora não chegou. Deus e o Espírito sabem que não morremos se nossa hora não chegou. É o que eu acabei de dizer. Deus sabe, evidentemente, o momento da nossa morte. Os Espíritos também sabem. Por quê? No nosso programa de encarnação, se estabelece um programa muito bem feito, onde, em dado momento da nossa existência, o nosso tônus vital, que é aquilo que nos ensina os Espíritos através da obra do Chico Xavier, ele deixa de existir com aquela pujança que sempre teve desde o momento em que nós nascemos. E nós deixamos de produzir energias que nos manterão ligados ao corpo físico. Então, se diz que o tônus vital está no seu estágio final, que pode ocorrer pela enfermidade física e pode ocorrer por outros fatores. Então, ele é sempre determinado. A época do nosso retorno ao mundo espiritual, para todos nós, é determinado. Com exceção apenas para aqueles que se suicidam. Os suicidas, evidentemente que Deus sabe quando o cidadão vai se suicidar. Os espíritos respeitam muito a Deus e talvez por isso, devido a esse respeito a Deus, eles não consultam, não fazem consultas para saber se o fulano ou cicrano vai realmente cumprir o seu programa estabelecido. Mas eles garantem que as condições físicas, as condições psicológicas do elemento são suficientemente bem feitas, bem preparadas para que ele cumpra integralmente o programa estabelecido. Quer dizer,
não há mais necessidade de fazer nenhuma consulta. Então, resta a Deus. Deus sabe aquele que cumpre e o que não cumpre. Mas, mesmo assim, o programa de trabalho é estabelecido e a pessoa encarna com aqueles compromissos. Então, as precauções para evitar a morte são inevitáveis. Então, as precauções para evitar a morte são inúteis. Desculpem. Estou enxergando muito mal, é por isso, né? Mesmo de óculos. Não, as precauções são sugestões para evitar a morte. São um dos meios para que não ocorra. Então, as precauções a que ele se refere, por exemplo, nós estamos desenvolvendo uma atividade profissional onde existe, de vez em quando, um risco de morte. E nós temos que proceder dessa ou daquela maneira para evitar que a morte aconteça naquele momento em que surgir aquele risco, em que pode surgir o risco. Então, isso é feito como uma provação para nós. Quer dizer, e como fica essa prevenção, se nós temos o momento determinado do nosso retorno ao mundo espiritual? Então, os espíritos respondem de que esses acontecimentos fazem parte, portanto, das prevenções que necessariamente terão que ser feitas para que ele desencarne somente no momento que foi determinado. Quer dizer, fazem parte do seu programa de vida. Então, ele deve seguir todas essas prevenções. Por que Deus nos faz correr perigos sem nenhuma consequência? Porque Deus nos faz correr perigos sem nenhuma consequência. Nesse caso, é uma advertência solicitada pela própria pessoa a fim de tornar-se melhor. Quer dizer, então, por que Deus não assustaria essa encarnação de alguém que não cumpriria o seu programa? Então, é uma aprovação que é determinada para essa pessoa, tá? Escapando do perigo, reflexiona melhor, com maior ou menor intensidade. Quer dizer, quando nós nos prevenimos contra a morte, nós escapamos do perigo de sermos mortos, não é isso? E isso nos dá certa habilidade, isso desperta determinados aspectos da nossa mente. Quer dizer, nós enriquecemos as nossas condições psicológicas. Sob a ação dos bons espíritos, torna-se melhor. E nós nos tornamos melhor com o auxílio da espiritualidade. O mau espírito, retornando à tentação, pensa que escapará da mesma forma a outros perigos e permite-se novamente envolver-se em suas paixões. Então, quando ele se envolve com determinados vícios, certas paixões, onde ocorre eventualmente o perigo do desencarne, o perigo da morte, se ele é um mau espírito, como ele se refere, ele não vai estar preocupado com aquilo. Ele talvez mergulhado no obscurantismo, na ignorância que caracteriza grande parte das pessoas, ele então passa a assumir com naturalidade aquele risco. E quanto mais riscos, mais probabilidade de sofrermos as consequências daquilo em que nos habituamos, de alguma maneira, a nos defender. Pelos perigos que corre, Deus recorda-lhes a própria fraqueza e a fragilidade da sua existência. Então, esses perigos nos auxiliam. Então, tudo que é perigoso, tudo que é excêntrico, tudo que nos movimenta, nos ajuda, nos auxilia. Então, muita gente não consegue ainda entender. A própria agressividade é um excelente auxílio para nós no desenvolvimento da nossa inteligência. O que é a inteligência? É a nossa capacidade de assimilarmos os bens espirituais, ou seja, as vibrações espirituais dos espíritos superiores, que constantemente vibram amor e vibram sabedoria. Então, a sabedoria e o amor estão no universo. Ela parte de Deus, dos seus prepostos, dos espíritos elevados, do Cristo, e nós somos os elementos que estamos evoluindo.
desenvolvendo a nossa competência intuitiva, nós passamos a assimilar essas sabedorias. Aí surgem as descobertas, surgem as invenções em função dessas vibrações de sabedoria que vibram no universo e que partem das mentes superiores, das mentes mais elevadas. Então, essas mentes superiores nos auxiliam no progresso dessa maneira. E nós, por nossa vez, auxiliamos os nossos irmãos, que são os animais que vivem na Terra, não só os que são domésticos, que vivem na nossa casa, que estão mais próximos de nós, eles recebem de forma diferente. Eles sofrem os impactos das nossas mentes através da onda mento-eletromagnética, que impacta através dos seus pulsos constantemente o nosso organismo e os organismos dos seres viventes que estão em torno de nós. E isso, vagarosamente, com impacto constante sobre o animal doméstico, sobre a planta doméstica, vai modificando o universo celular, quer dizer, as mentes das células que compõem esses elementos, nos animais, as macrocélulas orgânicas e as células orgânicas dos vegetais. Toda célula tem um fator mental, onde hoje a ciência já está verificando de que a célula realmente possui uma espécie de mente, mas que a sede da mente, segundo as últimas teorias da ciência, é a periferia da célula, ou seja, é a membrana da célula. Mas os espíritos nos garantem de que não é a membrana. É no centro da nossa célula, onde estão as organelas mais importantes da célula, é ali que se encontra a mente ultra-embrionária de todas as células, sejam orgânicas e não orgânicas. E elas, recebendo os impactos dos pensamentos humanos, elas evoluem. Elas vão evoluindo gradualmente. E as outras informações, daí para frente, não temos nenhuma dos espíritos, mas sabemos que é desta maneira. O Emmanuel tem, inclusive, uma frase onde ele diz que assim como as nossas mentes estão para o pensamento de Deus, as mentes dos animais que estão na nossa residência, são animais domésticos, ou aqueles que se encontram nas florestas, eles sofrem os impactos da nossa mente. E assim como Deus nos auxilia na nossa evolução, com os impactos do seu pensamento, nós auxiliamos os nossos irmãos inferiores, que são os animais. Quase sempre isso são consequências que representam punições de uma falta corretiva ou de um dever negligenciado. Também pode ser a reação da lei de Deus, como, digamos, como consequências ou punições dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas faltas. Aquilo que nós chamamos de erros e de falhas, né? E aquilo que nós chamamos de castigo, que, na verdade, castigo representa algo intencional feito por alguém. Deus não age como um ser humano, não é como um executivo que faz determinações onde deve ser realizado isso ou aquilo contra fulano ou a favor de fulano ou de cicrano. Deus age, a sua vontade se estabelece através das suas leis imutáveis, das suas leis justas, onde se exprime a sua bondade por uma série de fatores que, aos poucos, nós, os espíritas, vamos começar a assimilar na medida em que estudarmos a doutrina dos espíritos. O espírito sabe o gênero de morte que sofrerá? Ele responde: ele sabe que o tipo de vida escolhida o expõe mais a um tipo de morte do que ele sabe que o tipo de vida desculpem, eu me atrapalhei. O espírito sabe o gênero de morte que sofrerá? A resposta é a seguinte: ele sabe que o tipo de vida escolhida o expõe mais a um tipo de morte do que de outro. Saberá quais as lutas que terá de enfrentar para evitar. Se Deus permitir, não sucumbirá. Então é assim, claro que nós sabemos, porque nós temos sensibilidade para nos recordarmos vagamente
daquilo que foi estabelecido no nosso programa de reencarnação. Sabemos por intuição, que são fornecidas pelas sugestões dos benfeitores espirituais que nos cercam, que nos auxiliam, que são nossos amigos, ou por intuições que se estabelecem para que elas se apresentem no momento preciso. É muito comum hoje os espíritos dizerem que todos nós sabemos o dia do nosso desencarne, por exemplo. Então, é através desse tipo de intuição que nós temos, por vaga lembrança do programa de reencarnação, ou com o auxílio da espiritualidade que nos transfere em forma de intuição essa informação. Então, da mesma maneira, nós temos essas intuições, as mais diversas, relativas à nossa morte. Só iremos sucumbir no momento preciso, a menos que nos transformemos em transgressores das leis de Deus. Porque os espíritos dizem que somente o suicida, com exceção do suicida, todos nós temos a época da nossa morte determinada. Quer dizer, o suicida é o elemento que transgride pela sua própria vontade, no momento em que ele mesmo determinar, onde irá sofrer as consequências. As consequências do suicídio não são determinadas por Deus também. Nós sabemos que o corpo espiritual é uma estrutura extraordinária, extremamente complexa para o homem, e, portanto, foi estabelecida com tônus vital para mantê-lo nas condições em que haja uma sobrevida até que se cumpra o programa de reencarnação. E ali se estabelece uma série de fatores, como as demais energias que existem no organismo, todas programadas para se produzirem segundo as circunstâncias, segundo as determinações do nosso programa de atividades, segundo as nossas provações. E, portanto, quando nós transgredimos isso, nós, digamos, transgredimos o próprio corpo espiritual. E o sofrimento é em decorrência dessa transgressão. Não é porque Deus determinou, porque somente Ele tem o poder de determinar o momento da nossa morte. E que se alguém se adiantar, terá que pagar por isso ou por aquilo. A justiça de Deus não se representa dessa forma. É que há uma complexidade no organismo espiritual que gera consequências que nos causam preocupações, que nos causam sofrimentos irreversíveis no mundo espiritual, e que às vezes é necessário várias reencarnações nos corpos físicos, a fim de que se reabilite o corpo espiritual para uma vida normal. Há homens que por intuição sabem no combate não morrerá. Há fundamento nisso. Homens que no combate, que ele se refere naturalmente às guerras. Ele vai à guerra e ele tem aquela forte intuição de que na guerra ele não irá perder a sua vida. Certo? Então ele faz essa pergunta se há fundamento nessa afirmação. O homem tem o pressentimento do seu fim. Isso é fundamental. Todos nós temos. É só prestarmos muita atenção. Geralmente o espírita teria mais condições para isso, devido aos estudos que ele realiza da mediunidade, e pode ter o contrário, ainda não morrerá. Quer dizer, ele pode ter aquela intuição de que vai morrer, tanto quanto pode ter a mesma intuição de que ainda não irá perecer, que não irá morrer. Então é uma questão de cada um de nós se interessar, estudar, realizar pesquisas de ordem pessoal para chegar a essas conclusões. Os que pressentem a morte temem menos que os outros. Por quê? O homem tende à morte e teme também a morte, não o espírito. Quer dizer que o homem encarnado, ele pensa como homem, não pensa como espírito desencarnado. Então, o homem encarnado teme a morte. Hoje, os espíritos já nos ensinam, através da obra de Francisco Cândido Xavier, um complemento para esse item, de que, na verdade, todos nós temos uma carga imensa de débitos do passado, que estão arquivados na nossa mente,
dívidas enormes, todos, sem exceção. E quando nós estamos no mundo espiritual, nós nos recordamos desse passado e sofremos muito. E, em muitos casos, nós temos que reencarnar exatamente por causa desse sofrimento. Lembrança do seu próprio passado. Então, o que acontece? Quando nós estamos aqui, somos jovens, não tememos a morte. O jovem sempre pensa que não vai morrer um dia, não vai ficar doente. O jovem, muito jovem, pela inexperiência, ele se envolve com as ilusões do mundo e acha isso. Isso é natural. E aí o que acontece? O homem teme a morte, na verdade, às vezes ele chora desesperadamente com medo de morrer, mas aquele medo, aquele choro, aquelas reclamações intensas, não é propriamente da morte em si. A obra do Chico Xavier nos ensina de que ele teme retornar ao mundo espiritual e entrar no mesmo processo que o envolvia antes da encarnação. Ele lembrava-se do seu passado distante, dos débitos enormes que ele tinha e sofria muito. E ele teme retornar ao campo desse sofrimento. Então nós temos que ser fortes. Quando esse medo nos acolher, fazemos as nossas preces, pedir a Deus para que tenhamos força, porque todos nós, os endividados, com os débitos clamorosos que nós criamos, as experiências da Terra, nós temos que ser fortes, suficientemente fortes para suportar as consequências dos nossos erros, imaginando que Deus é amor. Então, tudo que Deus faz é em favor de suas criaturas. Então, estejamos nas mãos de Deus, na confiança, na fé, na misericórdia infinita de Deus, e Ele irá nos possibilitar as melhores maneiras, iremos sofrer o mínimo possível para ressarcir os nossos débitos. Então, muitas vezes é falta de confiança em Deus, é falta de estarmos sempre ligados à misericórdia infinita do nosso Criador e de Jesus. Jesus, que é o dispensador dos bens celestes. Então, ele faz uma referência ainda à fatalidade. A fatalidade não consiste senão em dois momentos, o do surgimento e do desaparecimento deste mundo. Aqueles já são enfáticos, né? Aquilo que o Emmanuel repete, que a única fatalidade que existe é a morte. Aqui ele diz, né? No item 859A, né? 859, ele diz: a fatalidade não consiste senão em dois momentos, né? A fatalidade não consiste senão em dois momentos, o do surgimento e do desaparecimento deste mundo. Quer dizer, a verdadeira fatalidade é essa. Agora, aquilo que nós chamamos fatalidade é um termo onde ele é menos amplo dentro do nosso conceito mundano, que é esse que foi abordado. Quer dizer, aquilo que consta do programa de reencarnação pode ser chamado de fatalidade, mas, na verdade, a fatalidade é o nascimento e a morte. Essas são as duas fatalidades essenciais. Agora ele diz: o homem pode interferir nos acontecimentos que derivam de realizar-se e vice-versa? Pode, desde que este desvio aparente possa caber na ordem geral. O que ele quer dizer é o seguinte, é que existem acontecimentos que estão dentro da ordem geral da vida, tá? Então, nós temos liberdade de pensamentos e nós podemos utilizar a nossa mente de tal forma que vai interferir nos acontecimentos. Então, as consequências serão sempre nossas. Então, isso é possível. O homem que comete um assassinato ignora se cometeria outro ou não esse ato. Quer dizer, um homem que comete um assassinato ignora se poderá cometer outro assassinato em outra ocasião. Aí ele responde: terá sempre ele, quase sempre, a deliberação de cometer o crime. Para esses atos não há jamais fatalidade. Quer dizer, é aquilo que os Espíritos ensinam hoje. Nós somos todos reincidentes. Então, o grande objetivo do Evangelho
é fazer que todos nós sejamos reincidentes na prática do bem. Porque se somos reincidentes e praticamos o mal, é porque a nossa sociedade foi perversa, mais perversa que a sociedade atual. Então nós estamos mais habituados a repetir os nossos erros, porque nos alienamos no passado a esses erros. Temos que nos alienar à prática do bem, automatizar a prática do bem. Se você começar a fazer o bem hoje, você vai fazer o bem sempre. Então, não é possível sermos caridosos sem automatizar a prática do bem. O verdadeiro caridoso, ele pratica a caridade sem nem perceber que está fazendo a caridade. Dizem que Santo Agostinho era assim. Então, nós temos que automatizar. Temos que entender com a doutrina dos Espíritos de que Deus não fez nada pronto. Nós somos elementos embrionários, que começamos muito pequenos, depois surgimos na Terra como homens simples e ignorantes, e hoje estamos na fase final da nossa evolução. Então, tudo que existe hoje, que beneficia o homem, é conquista do homem. Então, Deus tem as suas leis magníficas e nos faz promessas incríveis. Tá? Existem maravilhas reservadas a todos nós, na medida em que evoluirmos, que não são reveladas ainda. É a lei de compensação. Por isso é que, ao rigor da nossa evolução, ao rigor da liberdade ampla que Deus nos concede, a fim de que, colocando em prática o nosso pensamento, nós possamos experimentar sofrimentos e alegrias e simultaneamente evoluirmos. 862. Há pessoas que não conseguem êxito na vida. Um mau gênio, podemos chamar isso de fatalidade? Ele responde, se quiser assim, pode ser chamado. Poderá ser uma fatalidade, mas é em função do gênero da existência. Quer dizer, nós podemos chamar de fatalidade, mas depende do gênero de existência, quer dizer, depende do programa para o qual foi estabelecido para que ele realizasse os seus feitos, para que ele realizasse aquilo que ele deve à sociedade humana, aquilo que ele precisa realizar para aliviar os seus problemas de consciência. Essas pessoas desejam uma vida de decepções, com o intuito de exercitar a paciência e a resignação. Tá? Às vezes, nós passamos por essa situação para termos condições de exercitar a paciência e a resignação. Nós sabemos que a paciência e a resignação gera benefícios extraordinários. As pessoas não fazem ideia. Às vezes estão doentes e passam a reclamar da doença. A doença faz parte da justiça de Deus. Então, nós só teríamos os benefícios da resignação se demonstrarmos efetivamente a resignação. É isso que nos ensina os Espíritos. Quase sempre é apenas o resultado de haverem elas tomarem uma vida errada, sem estar de acordo com as aptidões e sua inteligência. Então, quase sempre é em decorrência dos próprios erros, dos vícios morais, dos vícios que nós criamos ao longo do desenvolvimento da nossa sociedade. Os costumes sociais não obrigam, em algumas ocasiões, um homem a seguir um determinado caminho errado. Costumes sociais, veja bem, nos induz a seguirmos coisas erradas. Ele responde, são os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Se a eles se submetem é porque lhes convém. Quer dizer, tudo que existe, como eu acabei de falar, é criação do homem. Inclusive, os costumes sociais são iniciativas nossas. Então, se nos envolvemos com as nossas criações erradas, nós somos os responsáveis pelos nossos erros. Isso se fala dos costumes sociais. Agora, 864. Para certas pessoas, a sorte parece favorecer, mas para outras parece ser contrária. A que se deve atribuir isso? Geralmente ocorre com pessoas que sabem melhor orientar-se. Aquelas que melhor sabem orientar a sua vida
Evidentemente, isso pode ocorrer com certa frequência. Mas isso pode ser também um gênero de provas que é estabelecido no nosso programa de reencarnação. Quer dizer, os espíritos têm um poder muito grande de estabelecerem doenças, provações de todo tipo, porque existe um domínio total sobre os ascendentes genéticos que residem no nosso corpo espiritual. Portanto, são atividades do mundo dos espíritos, em que nós, no futuro, naturalmente, iremos ter contato e aprender. O sucesso, as embriagas se confirmam ao seu destino e frequentemente pegam esse sucesso com cruéis reveses. Pagam esses sucessos com cruéis reveses, que poderiam ser evitados, com um pouco de prudência. O sucesso a que ele se refere é o seguinte: ele se envolve com as ilusões do mundo, aquilo que nós chamamos de sonho, na verdade são ilusões que Deus criou, porque o homem vive através das ilusões. Não é isso? E aí, se eles erram a utilizar essas ilusões, a utilizar os seus sonhos, ele vai responder pelo seu erro, tá? Ele terá insucessos nas suas atividades, nos seus projetos. Hoje nós podemos observar na nossa sociedade pessoas que são extremamente otimistas. Eles são otimistas além do necessário. O que é o otimismo? É a fé humana. Ele acredita em si muito mais do que seria necessário. E aí esse excesso de otimismo lhe leva à derrocada, lhe leva ao sofrimento, lhe leva ao desconforto. Porque ele se envolve com as ilusões de tal maneira, faz previsões não corretas e através desse excesso de otimismo ele paga com reveses terríveis que ocorrem em sua vida. Então nós temos que ter equilíbrio nos nossos projetos. Como explicar a sorte de pessoas favorecidas em circunstâncias, senão dependem da inteligência ou da sua vontade, como nos jogos? Quer dizer, a pessoa está envolvida em determinadas circunstâncias, como, por exemplo, num jogo de baralho, num jogo de cartas, né? Um tipo qualquer de jogo, onde ele ganha com certa frequência. Então, por que isso acontece? É uma prova para o seu orgulho e a sua cupidez. É uma provação que ele está enfrentando. São escolhas feitas por antecipação. A sorte lhe favorece com tentação. Quer dizer, é uma tentação para nós. Desta forma, a fatalidade que parece presidir os destinos seria o resultado de nosso livre-arbítrio. Cada um escolhe suas provas e suporta com a resignação, e aí se elevam. Todos vimos as futilidades dessas nossas grandezas e pareceres que realizamos, que damos nos acontecimentos da vida. A vida com a felicidade terrena é sempre agitada e ingrata, apesar da ausência da dor. Ele se refere à chamada felicidade do mundo material. Milhões de pessoas renascem todos os dias, crescem, são educadas desde a primeira infância, pelos pais, pela escola, como se fossem viver num mundo de felicidade. Na Terra não existe felicidade. Aqui é um mundo de provas e de expiações. O ideal será criar sempre os nossos filhos com esta ideia, a fim de que eles não se tornem presunçosos. Nós estamos para terminar. Conhecimento do futuro é o outro item, tá? É que ele se refere. O futuro pode ser revelado ao homem, em princípio é ocultado. Casos raros de Deus permite a revelação. No Espiritismo, nós sabemos, através da obra de Francisco Cândido Xavier, que espíritos como Emmanuel, André Luiz e outras entidades condenam, a revelação
do futuro. Então alguém poderia perguntar, mas não existem técnicas de retornarmos ao passado, a chamada regressão de memória? Sim, sempre existiu, existe no mundo espiritual, existe no mundo físico, mas por enquanto nós não estamos preparados para isso. E é por isso que os códigos de previsões que foram feitas até hoje no ambiente religioso, eles são codificados, a fim de que o homem não saiba os acontecimentos futuros. O espírita em si não deve ser aquele elemento preocupado com o futuro. Nós estamos aqui no mundo de expiações e provas, nós estamos num processo de amnésia no momento da reencarnação, exatamente para nos esquecer do passado. Então não há sentido ficarmos em busca dos acontecimentos futuros ou do passado, a menos que haja uma necessidade premente. Qual o objetivo da ocultação? Se o homem conhece o futuro, negligencia o presente. Daí porque a Bíblia, segundo Emmanuel, hoje não existe ninguém na Terra com capacidade de interpretá-la. Tá? E ela foi escrita em código, a fim de que o homem não se preocupe com os acontecimentos previstos e comece a negligenciar alguma coisa que possa influenciar no futuro. Então, veja bem, isso pode ocorrer se as previsões que são feitas não estivessem em código. É um dos motivos. Agora, se é justo que o futuro seja oculto, porque Deus permite sua revelação? É somente o conhecimento antecipado deva facilitar o cumprimento dos acontecimentos quando há necessidade de se melhorar os acontecimentos previstos e que estão ocultos, aí Deus permite que haja revelações. Deus sabe se alguém vai falir ou não na provação. Qual será então a necessidade desta prova, uma vez que nada revelará a Deus? Então Deus sabe que o cidadão vai se suicidar. Então por que permite que esse cidadão reencarne? Se sabe que ele vai falir. Então os Espíritos dão uma resposta muito simples e racional. Isso equivale a perguntar, por que Deus não criou o homem perfeito e realizado? O objetivo é deixar o homem para toda a responsabilidade da sua ação, uma vez que é livre fazê-lo ou não, o objetivo de deixá-lo à tentação do mal ou do mérito, da resistência. Portanto, não podemos questionar Deus, nem conseguimos entender Deus. E, portanto, são determinações superiores de Deus que nos deu liberdade plena. E quando, mesmo Ele sabendo, iremos falir nesse compromisso, Ele permite que vivamos essa experiência para aprendermos muito mais. Então, a misericórdia infinita de Deus, a quem rogamos a Ele que nos abençoe a todos, sempre, para que possamos estudar muito a doutrina dos Espíritos, nos instruirmos e passar as informações a fim de instruir toda a humanidade terrestre. Muito obrigado a todos. Agora aqui está o livro Corpo Sutil, rapidamente eu quero falar. Aqueles que desejarem estudar um pouco o Espiritismo, é um livro muito interessante, não é tão simples de se entender, eu vou repetir, é um tanto difícil, tem as letras pequenas, e livros com letras pequenas são destinados a quem gosta de estudar. Mas o volume aqui equivale a 3 livros. Podem solicitar para a Rádio e TV Fraternal e você receberá gratuitamente em casa e vai pagar apenas o correio, que é na faixa de R$10 aproximadamente. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.